Toda vocação é dom e mistério. Um dom da graça de Deus e um mistério que supera os critérios humanos de mérito ou competência. Festa de São Matias Apóstolo. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 17. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória viva da eleição de São Matias, apóstolo, aquele que, segundo os Atos dos Apóstolos, veio a ocupar o lugar deixado por Judas no Colégio dos 12. Não se trata de uma mera substituição administrativa, mas de uma revelação profunda sobre o modo como Deus ama, sustenta e conduz a sua igreja que é fiel até o fim, mesmo quando ferida por nossas traições. Logo no início do Evangelho, nós ouvimos Jesus afirmar: "Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi." Aqui está a base de toda a vocação na igreja, do grego exelexamen, do verbo eklegomai, que significa escolher, eleger. Não indica aqui uma preferência superficial, mas um chamado que nasce da intimidade do coração de Deus, se tratando de uma eleição que visa o futuro que permanece, isso é, a fecundidade que brota de quem permanece em Cristo, como um ramo que está unido à videira. Toda vocação é dom e mistério, um dom da graça de Deus e um mistério que supera os critérios humanos de mérito ou competência. No coração da igreja primitiva, o colégio apostólico possuía uma integridade simbólica, 12, como as tribos de Israel. A perda de um deles, Judas, rompeu esse sinal visível. Mas os discípulos, longe de se resignarem, discernirem no Espírito que devem restaurar essa totalidade. E o fazem de modo singelo, escolhendo entre aqueles que haviam estado com Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão. É necessário, pois, que um deles se torne conosco testemunha da ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22. Matias representa os discípulos fiéis, os discípulos constantes, silenciosos, aqueles que não aparecem nos evangelhos, mas que estão sempre presentes desde o batismo no Jordão até a ascensão. Ele nos lembra que a santidade cresce na perseverança, não na visibilidade. Na vida espiritual, o menor gesto feito com amor é maior do que as maiores ações feitas por vanglória. O nome Matias, no hebraico, Matiteahu, significa dom de Deus. Ele é o dom que vem preencher uma ausência, um vazio causado pela tragédia de Judas. A igreja ferida confia na restauração que vem do alto. E como foi feita essa escolha? Por sorteio, algo que hoje nos parece aleatório, mas que na Bíblia, como em Levíticos no capítulo 16, versículo 8, e no livro de Números, capítulo 26, versículo 55, indica a ação de Deus na humildade dos meios humanos. A oração, ela precede o sorteio, porque a confiança está no Senhor e não no método. O termo grego aqui para testemunhar é martes, de onde temos a palavra mártir. Quer dizer, ser apóstolo é ser mártir, não necessariamente no sangue, mas no testemunho corajoso da verdade pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A eleição de Matias é sobretudo realizada sob oração, mostrando que a providência de Deus se manifesta mesmo através de meios simples e até aleatórios aos nossos olhos. O trecho mais tocante da liturgia de hoje está nas palavras de Jesus: "Já não vos chamo servos, mas amigos." Aqui nós temos uma chave teológica de ouro. O servo obedece, mas não entende. O amigo participa da intimidade, conhece os desígnios do coração. A vocação cristã, portanto, não é funcional, ela é relacional. Não somos chamados para fazer algo, mas para estar com Ele. Assim como São Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 14, nos afirma. É para estar com Ele.
partilhar sua vida e assim gerar fruto. O Catecismo da Igreja Católica confirma esse sinal da eleição divina como um chamado à comunhão. Deus chama o homem a aderir a Ele em todo o seu ser, em plena liberdade, pela fé e pelo amor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nessa festa, nós vemos que São Matias é o ícone daquele que não se impõe, mas se dispõe. Ele nos ensina a aceitar ser inserido, não como número, mas como testemunha. Testemunha da ressurreição em palavras, obras e, quando necessário, com a própria vida. Não nos cabe escolher a missão, mas abraçar a graça de sermos escolhidos. São Matias, como todos os apóstolos, não foi chamado para fazer coisas, mas para ser com Jesus, ou seja, viver em comunhão com Ele. A vida da igreja não é carreira, é um dom, é ser outro mais um. Pode parecer pequeno, até descobrirmos que este um a mais foi desejado por Cristo desde a eternidade. E então, ser chamado de amigo pelo Cristo, pelo nosso Senhor, e não servo, se torna o maior dos privilégios. Eu não vos chamo servos, mas amigos. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos hoje nessa liturgia, portanto, para que também nós, com humildade e coragem, aceitemos o chamado de sermos outro na igreja. Ou um outro Matias, um outro membro, um outro Cristo, unido a Ele pela graça do Espírito. Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual escolhestes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 24. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Paz e misericórdia.